Olá, este é mais um Comentando Comentários. Vamos começar com o comentário da Tassiana Potter. Gostaria que muito se comentasse a saúde mental dos professores, que após a pandemia e com novos desafios está se deteriorando com grande rapidez e a grande massa não está vendo. Olha, os professores, há muitos anos no Brasil, que são uma classe muito pressionada. Salários baixos, excesso de trabalho, falta de condições para trabalhar adequadamente nas salas de aula. Agora, especialmente, porque primeiro foram obrigados a dar aulas online, para as quais a maioria não estava preparada. Agora voltam, recebem alunos que vêm atrasados na escolaridade e ansiosos, porque as nossas crianças também receberam essa mesma pressão. Não é fácil a vida do professor, nunca foi. E agora, especialmente estressante. Isso tem repercussões, provoca transtornos psiquiátricos. Primeiro é preciso reconhecê-los. Perceber quando você está vendo a vida muito difícil, a vida de uma forma muito triste, né? Para onde você olha, vê tristeza, não consegue pensar em nada de bom, e ansiedade, essa coisa de estar sempre preocupado com o momento seguinte, com pânico, etc. É preciso que vocês identifiquem rapidamente esses sintomas e procurem ajuda. O que a gente pode fazer, o que eu posso aconselhar para os professores de um modo geral? Pensem que vocês não são máquinas, que vocês são seres humanos e que muitas vezes a pressão pode ser insuportável. Como é que a gente pode reduzir essa pressão? Primeiro, achando um jeito de fazer coisas boas, coisas que vocês gostam, encontrar amigos, famílias, tentando achar um espaço nessa agenda dura que vocês têm que enfrentar. Segundo lugar, atividade física. Não esqueçam, o corpo humano quando fica parado, ele não se dá bem e o psiquismo não se dá bem também. Então, quanto mais atividade física, melhor. E se tiver difícil tocar assim, procura ajuda. Ajuda nas fases iniciais do transtorno psiquiátrico são resolvidas com muito mais facilidade. A Mariana Ribeiro Ur diz: faço tratamento para leucemia linfoblástica aguda e mesmo lidando bem com a doença, tenho momentos de medo, preocupação excessiva e pessimismo. Com a sua experiência de décadas tratando de pacientes com câncer, que dicas o senhor pode me dar para levar esse período com mais otimismo e leveza? Mariana, você está enfrentando um problema sério. Se essa nossa conversa fosse 50 anos atrás, quando eu comecei a fazer oncologia, eu também estaria pessimista, porque a gente curava uma parcela que não era grande dos casos de leucemia linfoblástica. Hoje, o panorama é outro, completamente diferente. Nós temos tratamentos quimioterápicos, temos drogas novas que curam grande parte, a maioria dos casos de leucemia. Primeiro, você não pode ser pessimista quando analisa o panorama atual. As perspectivas são sempre muito boas nesse tipo de situação. Agora, é um problema grande e grave, claro, não vamos menosprezar. Mas esses problemas grandes é o que eu sempre disse nesses 50 anos de oncologia. Problemas desse tamanho a gente tem que dividir em fragmentos. Não fica pensando, bom, agora eu vou fazer tal tratamento, e o que vai acontecer? E se acontecer aquilo? Sabe por quê? Porque a realidade tem limite, a fantasia não. A fantasia vai embora. Essa preocupação toda acaba provocando ansiedade, depressão, estimula o medo. Procura dividir em fragmentos, pensar assim: estou fazendo quimioterapia agora? Então vou me preocupar com ela, com os efeitos colaterais, se eu vou ter enjoo, se eu vou ficar cansada durante o tratamento, o que vai acontecer agora. Depois vem que fase? Aí eu tenho que fazer exames. Aí eu vou me preocupar só com os exames, não com os resultados. Que dia eu tenho que ir ao hospital? Quando é que tem que fazer jejum? Que tipo de exame eu vou fazer? A preocupação tem que ficar aí. Na hora que vem os resultados, aí eu vou me preocupar com os resultados. E depois dos resultados, aí que meu médico, a minha médica vai dizer que eu devo fazer para continuar o tratamento. Assim a gente consegue ter uma visão mais realista do problema que nós estamos enfrentando. E lembra sempre, as leucemias hoje têm altos índices de cura. Por que você tem que ser a exceção? Não? Porque você tem que estar preocupada em ser a exceção. Vamos evitar. Procura encarar a realidade. Não deixa a fantasia levar você para longe dela. O Antônio Lima quer saber se há comprovação científica sobre a relação entre a alimentação e a piora em algumas doenças mentais.
ele sente que fica mais ansioso com o consumo de café. É verdade. O café dá uma ansiedade mesmo, né? Ele dispara um pouco o coração, dá alguns sintomas que são próximos da ansiedade. É claro que uma xícara de café não vai dar um sintoma igual uma síndrome do pânico, por exemplo. Mas você tem um mesmo tipo de sintoma. Então, esses alimentos, tipo café, esses energéticos, essas coisas que têm cafeína, você precisa evitar. Usar pouco, não abusar de jeito nenhum, porque pode provocar sintomas semelhantes ao da ansiedade e agravar os quadros de ansiedade. Agora, um alimento assim, cenoura, abacate, maçã, arroz, feijão, claro que não. Esses alimentos da dieta brasileira normal não causam problemas maiores. Helder Bueno. Tenho tido sérios problemas com ansiedade. Tem me atrapalhado demais na faculdade. Sempre que travo em algum assunto nos estudos, começo a coçar meus olhos. Vivo com eles inflamados e doloridos. Quando consigo evitar de coçá-los, a coceira se espalha por todo o meu corpo e não consigo me concentrar. Alergia emocional existe mesmo ou eu que sou esquisito? Helder, quando eu li o começo da sua pergunta em relação aos olhos, eu diria, olha, consulta um oftalmologista. Há vários problemas dos olhos que dão esse prurido, essa coceira nos olhos. Mas aí você diz que se você não coça os olhos, você começa a se coçar o tempo todo, o que sugere uma relação, vamos chamar assim, de psicogênica, não é? Induzida por transtornos psicológicos. Eu acho que você devia procurar ajuda, porque você não está conseguindo controlar essa ansiedade, que está se manifestando sob a forma de coceira. Quando a gente se coça, começa a coçar outros lados do corpo também. A coceira tem essa característica. Você não está com coceira nenhuma nas costas. Você começa a se coçar, de repente coça a perna, depois a outra perna, coça o braço. Eu acho que quem pode te ajudar aí é um tratamento psiquiátrico. Uma psicóloga que possa fazer uma psicoterapia, tentar identificar qual é a causa dessa ansiedade pode ajudar bastante e como combatê-la também. O que eu te aconselharia é o seguinte, quando começa a coceira, se puder, sai andando, faz alguma coisa que te distraia dela. Larissa Costa pergunta qual a relação entre ansiedade e gastrite. Por que problemas de saúde mental podem dar problemas de estômago? O aparelho digestivo é considerado o segundo cérebro. O que quer dizer isso? Vários dos neurotransmissores, aquelas substâncias que nós produzimos no sistema nervoso central, que trabalham nas conexões entre os neurônios, agem também nos neurônios do aparelho digestivo. Então nós temos essa relação. Tem gente que quando é submetida a um estresse, por exemplo, tem aumento na velocidade do trânsito intestinal. Às vezes, quando está muito nervoso ou nervosa, tem que correr para o banheiro porque o intestino funciona. Essas relações ainda são mal conhecidas. A relação de ansiedade com esse peso no estômago, que você chamou de gastrite, que é uma sensação muito clara, existe, é bem conhecida na medicina. Nós não conhecemos direito o mecanismo intrínseco. No passado se dizia que a úlcera tinha razões psicológicas, como se fosse uma doença que você desenvolve às custas do psiquismo, da ansiedade, da angústia e da depressão. Não é verdade isso. É muito difícil você separar o que é orgânico do que o que é psicológico, tanto que na medicina moderna a gente não faz mais esse tipo de separação. O organismo reage como um todo. A ansiedade realmente causa problemas, pode causar problemas digestivos, mas é preciso sempre afastar causas orgânicas, não é? Beatriz Rodrigues. Dr. Drauzio, seria possível explicar a diferença entre TDAH e ansiedade? O que elas têm que diferem? O tratamento é o mesmo? Olha, o tratamento pode ter algumas coisas em comum, mas na verdade são dois transtornos psiquiátricos diferentes. No TDAH, você tem aquela pessoa que o cérebro fica fervilhando o tempo inteiro, né? Não se consegue se deter num tema só. Está lendo um livro, lê metade da página e fala, não prestei atenção, começa de novo. Vai chegando e me distraí outra vez. O TDAH dá uma dificuldade de concentração. Você tem essa dificuldade e pode carregar isso pela vida inteira se o diagnóstico não for feito
e o tratamento adequado não for instituído. Na ansiedade, a ansiedade é um fenômeno mais corriqueiro. Todos nós podemos ter fases em que a gente fica muito ansioso ou ansiosa, em que a gente está sempre preocupado com o que vai acontecer, sempre com medo de que as coisas não deem certo, de que você não vai conseguir cumprir o seu papel, não vai conseguir executar determinada tarefa. Mas quem pode estabelecer essa diferença com clareza é uma psicóloga ou um psiquiatra. Simone Oliveira Alves. Qual a relação entre a vitamina D e a saúde mental? É verdade que tomar sol é benéfico no tratamento da depressão? É verdade, parece que sim, o sol ajuda no tratamento da depressão por mecanismos ainda mal conhecidos, né? O sol não age só porque é gostoso tomar sol na pele, provoca reações, né, estímulos que vão agir no corpo inteiro, inclusive vão ajudar a sintetizar a vitamina D. Mas não há nenhum trabalho mostrando a relação entre vitamina D e saúde mental. Não há nenhum trabalho. O que você tem é uma relação entre depressão e certas épocas do ano em que o sol se esconde, especialmente nos países europeus ou asiáticos, em que você tem aquela divisão clara entre as estações. Você tem aquela depressão que ataca no outono e pega o inverno. E se atribui essa depressão, esse quadro depressivo, à falta de sol. Talvez não seja tão simples, porque a falta de sol também impõe outra forma de vida, outra rotina de vida. Existem relações aí mal conhecidas. O que não dá para fazer, você vai lá, dosa a vitamina D no exame de sangue, dizer a vitamina D está baixa, por isso é que eu estou deprimido. Não existe uma relação direta dessa forma. José Robson dos Santos. Por que uma boa noite de sono é tão crucial para a nossa saúde mental? Tenho 19 anos e sou muito dependente de telas antes de adormecer e me falta um sacode para a vida. Me ajuda. Primeiro, você tem que tomar cuidado com isso mesmo. O que acontece com a tela na hora de dormir? Você, quando tem uma luz, especialmente a luz de tonalidade azul ou azulada, que chega na sua retina, essa luz tende a te despertar, tende a te manter em vigília por mais tempo. Isso é um problema sério, você tem que evitar. Como é que você evita uma coisa dessas? Acho que tem duas maneiras. Uma, deixar o celular na sala e deitar na cama no quarto. É uma forma. Outra forma, o que seria? Troca a tela do celular por um livro, uma luz de abajur, uma luz fraca, e fica lendo o livro nessa hora. Primeiro que você vai ficar mais culto do que ficar rodando mensagens no celular, algumas das quais são estressantes, você recebe uma notícia ruim ou alguém fala uma coisa que você não gostou. Segundo, porque uma luz fraca, de abajur, na leitura, você consegue se desligar dos problemas do dia a dia. Você vai entrar num outro barato, é o barato da história que o livro está contando. E com isso você consegue desligar mais fácil. Isso funciona. Eu sei por experiência própria e é mais do que descrito na literatura. Enquanto você continuar, deita e fica ali na cela e roda, esquece, meu. O sono não vai vir. Não tem cabimento uma pessoa de 19 anos ter insônia. Não tem sentido uma coisa dessa. Essa é a idade que a gente dorme melhor depois da infância. O Nelson José quer saber se é verdade que estresse e ansiedade matam neurônios. Quando você tem um estresse muito permanente mesmo, você pode ter a liberação de hormônios e alguns deles podem ter influência na viabilidade dos neurônios. Mas, de um modo geral, o estresse e a ansiedade, essas que a gente enfrenta no dia a dia, não tem nenhuma relação com a morte de neurônios, não. Aliás, a morte de neurônios acontece com a idade, em certas fases, ou em determinadas doenças neurológicas. No dia a dia comum, os neurônios sobrevivem, felizmente. Cláudia Vieira Cruz. Eu estou cuidando da minha mãe idosa há 7 anos e o convívio é difícil. Agora estou ficando muito triste, choro todo dia. Tenho que procurar ajuda médica? Tenho medo de ter depressão. Se você tem medo de ter depressão, Cláudia, procura ajuda psiquiátrica. Não precisa ser médica, pode ser uma psicóloga, alguém que possa, um profissional dessa área que possa te orientar. Cuidar de uma mãe idosa, provavelmente com problemas já de
neurológicos. Não é fácil, não. Aliás, ao contrário, é muito difícil. E quando essa responsabilidade cai em cima de uma pessoa só, pode ficar insuportável. Então procura ajuda sim. Não tenta enfrentar essa barra você mesmo, porque pode ser que você não resista e acabe desenvolvendo um transtorno que vai ficar mais difícil de tratar mais tarde. Hey Michel, o uso prolongado de psicotrópicos, tarja preta, deixam sequelas? Sinto que após 3 anos fazendo uso de ao menos 3 remédios dessa classificação, tenho perda de memória, resposta cognitiva mais lenta e até mesmo problemas de fala. Muito difícil discutir isso na teoria, não é, Michel? Sem saber os medicamentos que você toma, sem analisar os efeitos colaterais de cada um. Mas eu acho que essa sua queixa é compatível com a medicação. Você ter perda de memória, achar que a memória está mais lenta, que a resposta cognitiva é mais lenta também, e que você está com a fala mais lenta, os primeiros suspeitos são esses medicamentos que você está tomando. Imagino que você esteja fazendo um tratamento psiquiátrico, que é só o médico que pode receitar esse tipo de medicação, e você deve discutir com ele o que está acontecendo com você, porque às vezes ajustes de dose ou a suspensão de um ou outro medicamento pode te ajudar bastante. A Lilith BR pergunta se procrastinar demais pode ser um sinal de depressão. Entre outros, pode. Procrastinar demais o que é? Você tem que fazer uma coisa, você joga para frente. Quando chega o dia de fazer, que você programou, você joga mais para frente e vai adiando a resolução dos seus problemas. Isso pode ser um sinal de depressão, porque a depressão dá um desinteresse por tudo e por todos. E aí você não tem vontade de parar para resolver um problema, você acha que aquilo não está legal, que você não está bem para fazer, que pode jogar para o dia seguinte ou para daí a um mês. Eu acho que você, quando começa a perceber que você faz isso com regularidade, você precisa de ajuda. Procura uma psicóloga, ela pode te dar uma orientação e achar se isso é só preguiça ou se tem implicações mais sérias. O Rafa L. quer saber se síndrome do pânico tem cura. Eu devo adequar meu ambiente de trabalho à minha doença ou tentar adequar minha doença ao ambiente de trabalho? Não existe uma resposta para isso. A síndrome do pânico tem controle, claro, com medicação. Os psiquiatras têm uma longa experiência no tratamento de síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, às vezes, tem duração limitada. Numa fase da vida que você está passando por muitos problemas e aí alguma coisa dispara essa síndrome do pânico. Mas o tratamento tem que ser prolongado. Não é que você vai tomar medicação 1 semana, 2 e vai ficar bem. Você tem medicações que devem ser tomadas no momento em que você tem a crise e outras medicações que devem ser tomadas para prevenção de novas crises. O problema da síndrome do pânico maior qual é? Você um dia está num túnel, o trânsito para no túnel, você começa a ficar agitado e entra na síndrome. Síndrome do pânico, a pessoa tem a impressão que vai morrer naquela hora, que está tendo um ataque cardíaco. Aí passa, um episódio pode disparar o aparecimento de outros. Amanhã você pode ter a mesma situação, sei lá, dentro de um elevador, ou numa visita a uma caverna, ou enfim. Por isso é que ela precisa de tratamento, porque senão a síndrome do pânico vai se espalhando e pode te levar a uma situação de ter medo de tudo, alguns, nas fases mais graves, chegam a não sair de casa, não ter coragem para sair de casa com medo de sentir a crise outra vez. Crise do pânico tem que ser tratada por um profissional. Não dá para resolver esse problema por conta própria, muito difícil. E a Ana Franco me pede para explicar o burnout. O que a gente chama de burnout? A gente liga o burnout geralmente ao trabalho, né? Vocês viram durante a Covid, as enfermeiras, médicas e médicos tendo burnout. O burnout é uma resposta ao estresse, né? O estresse pode ficar tão insuportável que você passa a ter uma reação completamente inesperada a ele. Começa a se desinteressar das coisas, começa a ficar triste, das coisas que você gostava, você abandona, não faz mais. Os amigos te convidam para sair, você não quer. Você está vivendo um trabalho muito duro, muito estressante, que o teu psiquismo não está suportando toda aquela pressão.
em geral está relacionado com o trabalho, mas não só ao trabalho. Qualquer tipo de estresse permanente e suficientemente intenso pode disparar uma crise de burnout. Você está numa fase difícil, sei lá, tem uma pessoa doente na família, você tem que dedicar todo o tempo para aquela pessoa, você não está tendo tempo para você e para mais nada, a não ser aqueles cuidados, e ao mesmo tempo existe uma tensão na família que acaba te prejudicando, você pode entrar nessa síndrome de burnout, não é? Por isso é muito importante saber que ela existe e que nós não temos condição de suportar qualquer nível de estresse. Existe uma pressão provocada pelo estresse que é suportável, você fica meio triste, a vida fica meio ruim, mas dá para aguentar. Mas se você ultrapassa esse ponto, precisa de ajuda. Precisa de ajuda psiquiátrica. O Igor França pergunta, doutor Drauzio, é uma pergunta pessoal. Você já passou por algum tratamento de psicoterapia? Olha, Igor, eu, numa fase da vida minha vida estava muito difícil, eu fiz algumas sessões de psicoterapia com uma psicóloga que me ajudou bastante a enxergar com mais clareza o que estava acontecendo comigo e quais seriam as minhas perspectivas. Eu acho que quando você sente que a barra pesa muito, que está ficando muito difícil para você, ou por ansiedade, ou por depressão, ou porque a vida criou problemas que você não está conseguindo enfrentar, eu acho que a psicoterapia pode ajudar bastante. Um tempo que você passa ali, conversa com uma pessoa, com um técnico ou uma técnica que foi treinado para lidar com esses problemas todos, ajuda a gente e ajuda bastante.